Hello, hello, my dear student. Eu falei que ia ter uma parte 2. A gente viu os 50 vocabulários mais usados para o nível iniciante, bem basicão, inclusive, se você é iniciante, te recomendo voltar lá primeiro. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o nível intermediário. Aqui os vocabulários são bem mais interessantes. Não estou discriminando, não, o iniciante, porque a gente tem que começar de algum lugar. Mas os vocabulários mais utilizados, a gente vai começar pelos verbos, teremos expressões, teremos adjetivos super interessantes e bora lá, tá? Deixa eu passar para vocês. Bora. Primeiro ponto, nós temos o nosso verbo achieve. Achieve. Achieve é o verbo alcançar, conquistar alguma coisa. Eu sempre pus um exemplozinho embaixo, pequenininho. I achieved my goal. Ou seja, eu atingi, conquistei, cheguei lá, alcancei o meu objetivo. Achieve. Lembra que é interessante você ir me ouvindo e repetindo, tá? Avoid, esse eu não sei o que acontece, ninguém lembra quando vê ele, mesmo dentro de um contexto. Então, guarda o avoid aí do seu coração. Pensa, eu falo que quando a gente tem dificuldade em lembrar de algum vocabulário, a gente precisa conectar com alguma coisa de impacto emocional. Então, o que ou quem você fica tentando evitar, sabe? Porque senão a gente acaba esquecendo e não conecta ele com nada. E você vê dentro de um texto, de um contexto, não faz sentido. Então, avoid é o evitar. I avoid conflict. As pessoas são contra disso, né, gente? Aqui eu evito o conflito. O outro é o melhorar, improve. Improve. I want to improve. I want to improve my English. Então, melhorar. Suggest, sugerir. Esse eu já acho um pouco mais parecido com o português, pelo menos comparado com os anteriores, né? I suggest we wait, né? Eu sugiro que a gente espere. Decide. I decided to go. Esse é muito parecido com o português, né? Palavras que são parecidas a gente chama de palavras transparentes, mas você vai ver que também tem palavras que são falsas, falsos amigos. Já vou falar de uma delas. Então, decide. No passado, decided. Por isso que eu li I decided to go. Realize, esse é um falso amigo. O que eu quero dizer com falso amigo? Se você é intermediário, você com certeza já ouviu isso. Sabe a palavra parents? Parents parece parentes, mas são os pais. Realize parece realizar, mas definitivamente não é. Realize é quando a gente percebe algo. Exemplo, I realized my mistake. Eu realizei, eu percebi o meu erro. Involve. Involve eu também acho parecido com o português. Tem coisas que eu acho que só aparecem na minha cabeça, mas talvez porque eu esteja acostumado. Mas olhe com carinho, tá? Que é o envolver. It involves risk. Envolve risco. Alguma situação que alguém disse anteriormente para a gente usar it. Allow é o verbo permitir. Vira e mexe que você entra em páginas da internet, vai estar lá se você allow or not allow, para você permitir ou não alguns dados. Tem aquele negócio da lei do PCD, não é PCD, a lei do. Aquela lei que tem que pôr os seus dados, PCD não é. Você vira e mexe, aparece que você quer, vai ou não permitir. Então, allow. Exemplo, allow me to explain. Então, ou seja, permita com que eu explique, tá? Provide. Provide vem no sentido de prover, fornecer. So, we provide support. A gente fornece suporte, ajuda. Consider, de considerar. Consider this option. Percebeu que comparado até para você que assistiu a parte um do iniciante, são verbos completamente iniciantes. Lá eu falava de get, falava de go. Aqui nós tivemos, só para você ouvir mais uma vez, achieve, avoid, improve, suggest, decide, realize, involve, allow, provide, consider. Chique, né? Bom, o que mais nós temos? Além dos verbos, nós temos os frasais, os phrasal verbs. Aqui não adianta você querer traduzir palavra com palavra que não vai funcionar. Se você é intermediário mesmo, você com certeza já ouviu que a gente tem que estudar inglês por associação e blocos de palavras. Aqui estão alguns exemplos desses blocos. Começando por figure out. Figure out.
Esse vem no sentido de descobrir, de entender alguma coisa. Eu falo que ele vem até no sentido meio de que solucionar alguma coisa, porque ele vem muito relacionado a algum problema que alguém teve, algum problema na empresa, enfim. So, I'll figure it out. Ou seja, eu vou solucionar, eu vou resolver, eu vou descobrir qual é o problema, tá? Deal with. Deal with é lidar com alguma coisa. I can deal with it. I can deal with it. Eu consigo lidar com isso, tá? O can vem além do posso, tá bom? Give up. Esse é o famoso desistir. A frase que a gente ouviu muito nessas frases da internet. Don't give up. Não desista. Look forward to. Adoro essa. Look forward to é quando você tá ansioso por algo no sentido de é um verbo, é uma ação, não é a palavra anxious, mas é quando você não vê a hora. Eu acho que eu deveria ter colocado essa tradução. Quando você não vê a hora de algo acontecer, você tá esperando ansiosamente. I look forward to it. Imagina que você está falando sobre uma viagem que você vai fazer, uma viagem internacional, a viagem dos seus sonhos. E você não vê a hora disso acontecer. Você pode falar, I look forward to it. Get along. Get along é o se dar bem, de se relacionar bem com alguém. We get along well, né? My husband and I, we get along well. Então, se dar bem com alguém. Put off. Put off. Aqui não tem nada a ver com o put do pôr, do colocar. É no sentido de adiar alguma coisa. So, don't put it off. Não adie. Não deixa para depois. Come up with. Come up with. É como se fosse eu coloquei um propor, tudo bem, mas não é para um sugerir. Tá, você vai criar alguma coisa, você vai propor alguma mudança. Dá pra gente usar em muitos contextos diferentes. Por exemplo, she came up with a plan. Ela veio com um plano. Eu gosto de traduzir mais pelo próprio campo. Então, ela propôs um plano, ela criou um plano para, sei lá, solucionar alguma coisa. Inclusive, muitos desses frasais podem vir misturados. Por exemplo, come up with combina muito com figure out. Pode vir tudo junto. Take over, para você que segue uma posição aí mais alta dentro de um trabalho ou quer chegar lá, é assumir o controle, seja num trabalho ou de uma situação. Aqui eu coloquei de um projeto. He took over, conjuguei, the project. Então, não se apegue somente na expressão como take over, você tem que identificar que ela também pode estar conjugada no passado, como aqui, por exemplo. Então, ele assumiu o controle do projeto. Run out. O run, normalmente ele vem com off também na frente, né? É quando a gente fica sem, no sentido de acabou, esgotou alguma coisa. Por exemplo, você está fazendo um bolo e acabou, sei lá, os ovos, tá? Então você pode usar run out of eggs. We ran out of time. Aqui a gente acabou com o tempo, ficamos sem tempo. Eu prefiro pensar mais como um ficar sem, mas tudo bem. Point out. Aqui é a gente vai apontar mesmo no sentido de destacar alguma coisa. Let me point this out. Deixa eu destacar isso aqui. Então, você percebe alguns pontos aqui nos frasais. Diferente dos verbos que a gente consegue traduzir ao pé da letra muitas vezes, os verbos frasais nem sempre. Eles também são verbos como os outros são. Então, você vai precisar conjugar muitas vezes, às vezes no ing, com to be, às vezes no passado. Tem verbo que é só por o ed, tem verbo que não, né? Por exemplo, take virou took, o run virou ran. Então, cuidado aí com alguns usos. É claro que com o tempo você vai criando suas próprias frases, vendo em contextos. Inclusive, eu super oriento você pegar os que você achou mais desafiadores e colocar numa frase, ou tentar falar eles em voz alta dentro de uma frase. Usa IA, usa qualquer inteligência artificial para te ajudar, para ver se a pronúncia está certa. Vamos aproveitar disso que a gente tem, né? Então, uma última pronúncia: figure out, deal with, give up, look forward to, get along, put off, come up with, take over, run out, point out. Bora seguir para adjetivos do seu nível aqui intermediário, começando por reliable. Reliable é alguém que é confiável. She's very reliable. Curious, cuidado que não é curious, né? Deixa eu tentar errar mais um pouco nessa pronúncia. Cuidado com esse final aí, esse O não tem som. Curious, curious. Por isso que eu te falei para você ir repetindo. Depois você vai falar errado, a culpa não é minha, hein? Curious. Alguém curioso, né? Parece com o português. I'm curious about it. Tô curioso sobre isso. Confident. Alguém confiante. He feels confident. Ele se sente confiante. Inclusive, adjetivos
Normalmente, ou vem o verbo feel ou vem o to be, gente. Normalmente. Anxious, ansioso. I felt anxious. Aquele look forward to que a gente falou é quando você não vê a hora e você tem um sentimento de se sentir anxious, né? Um sentimento de anxiety. Então, aqui tá o adjetivo para isso. Flexible, não preciso nem dizer o que é, né? My schedule is flexible. Minha agenda é flexível. Ambitious. Percebeu que no curious, que terminava com OS, o O não tinha som? Isso é padrão. Ambitious e não ambitious. Ambitious. Alguém ambicioso? She is ambitious. Exhausted. Exausto, ou seja, very, very tired. Quando você tá muito cansado, você não precisa ficar usando só tired. Você pode trazer pro exhausted. I'm exhausted today. Tô exausto hoje. Grateful, quando você é grato por algo, I'm grateful for this. Lindo, né? Lindo esse adjetivo. Esse aqui não é tão lindo, mas todo mundo é um pouquinho. Stubborn. Stubborn. Teimoso. Quem não é? Ah, não, esse aqui você precisa conectar com alguém. Se você não é teimoso, pensa na pessoa mais teimosa que você conhece, porque aí você vai lembrar de meus cachorros latindo, mas aqui é a vida real. Então, stubborn para um teimoso. He's a bit stubborn. Generous, generoso, o OS ali de novo. That's very generous. Isso é muito generoso. Então, mais alguns adjetivos. Outros nomes, transformam substantivos, mas não se preocupe muito com a classe da palavra não, tá? Dane-se isso. Começando por opportunity, né? Bem parecido com o português. A great opportunity, uma ótima oportunidade. Challenge. Challenge é um desafio. Essa palavra aparece muito. Quando algo é difícil, muitas vezes a gente ouve que aquela coisa é challenging, é desafiadora. Esse é o sentido. It was a challenge. Foi um desafio. Relationship, para o relacionamento. A close relationship. Experience. Também não preciso nem dizer, né? A great experience. Tivemos a great opportunity. Now a great experience. Uma ótima experiência. Environment é o ambiente, a positive environment, não só sobre o meio ambiente, mas o ambiente em que você está inserido. Behavior é o comportamento, palavra importante. Strange behavior, comportamento estranho. Decision, decisão, a hard decision, é por só um pedacinho, tá, de uma frase. Então, uma decisão difícil. Opinion, in my opinion, né, para trazer sua opinião, seu ponto de vista. Responsibility, responsabilidade. Oh, it's my responsibility. E achievement, a gente teve o verbo achieve, não teve? Achieve, ó, o verbo. E achievement, a conquista em si, a coisa em si. Por isso que a gente fala que é um substantivo. A big achievement, uma grande conquista. E os conectores essenciais para você falar bem, para sua frase não ficar cheia de ponto final, cheio de parece que você parou de falar e acabou. A gente vai precisar conectar. However, é um sentido de porém, no entanto, todavia. However, it's fine, ou seja, no entanto, tudo bem, tudo certo, tudo ok. Although, embora, também é muito próximo aí do however. Although it's hard, embora seja difícil. Therefore, ele é sentido do so, é para dar conclusão, portanto. Therefore, I agree. Portanto, eu concordei. Meanwhile, enquanto isso. Meanwhile, wait here. Enquanto isso, espere aqui. Cuidado com esse falso cognato também. Actually não significa atualmente. Atualmente você pode vir com nowadays, pode vir com currently. Então, actually, na verdade. Actually, I disagree. Na verdade, eu discordo. Eventually também é falso amigo, gente. Eventually não é eventualmente. O eventualmente pode ser um sometimes, occasionally. Eventualmente eventually é finalmente, tá? Cuidado com esse. Eventually it worked. Esse worked está mais para um funcionar. Então, finalmente funcionou. Basically, você ouve muito essa palavra de nativos. Basicamente. Basically, it's simple. Basicamente é simples. Obviously, algo que acontece de maneira óbvia, um advérbio. Obviously, that's true. Obviamente, isso é verdade. Unless, a menos que. Unless you tell me, né? A menos você me conta. Otherwise, caso contrário. Otherwise, will live.
Ou seja, caso contrário, a gente vai embora, né? A gente vaza. Gente, eu diria que assim, essa é uma aula bem completa no sentido de o quanto você já pode fazer, tá? Não quer dizer que todos os vocabulários intermediários estão aqui. A gente precisa de uns 2.000 vocabulários e tralalá. Mas é uma aula bem completa no sentido de o quanto de coisa você já faz com ela, o tanto de frase que você pode montar, o tanto de coisa entre si que você pode conectar, tá? Não desperdice isso, essa aula vale ouro. Inclusive, eu sempre esqueço de falar no começo, deixa seu like, curte, compartilha, gente. E pelo amor de Deus, segue o canal. Tô aqui me doando pra você, você não vai nem seguir o canal? Vamos lá, inscreve aí. E uma dica para você não esquecer: use em contexto real. Lembra que eu falei? Pensa numa pessoa que é teimosa. Aí você não vai mais esquecer de stubborn. Pensa numa coisa que você tenta sempre evitar. Aí você não vai mais esquecer do avoid. Combine as palavras entre si, porque eu falei agora no final. Pega os conectores, combina com o verbo, combina o adjetivo com o substantivo. Bora! Fala sem medo. Ai, eu não sei se a pronúncia tá certa, eu não sei se a. Pelo amor de Deus, você só vai ficar bom no speaking explicando. Não esqueça dessa minha frase. E revise em ciclos curtos. Já falei para vocês no outro vídeo. Existe um negócio chamado de revisão espaçada e você precisa dela para você poder memorizar os vocabulários, tá? Se vocês quiserem, comenta aqui que eu trago uma aula só da melhor forma de rever, né? Que senão vai ficar muito extenso, tá? Amplie seu vocabulário, refine sua fala, volta nessa lista, volta nessa aula, assiste de novo, pronuncia de novo, bora fazer acontecer. Eu tenho certeza que com um pouquinho mais de dedicação você já consegue. Faz muito mais sentido você estudar um pouquinho todos os dias do que você pegar hiper mega motivado durante um mês e achar que é isso e agora vai. Calma, um pouco de cada vez. Se você não teve pressa para estudar até semana passada, que transformação muito louca foi essa? Eu recomendo que você pegue firme, mas você precisa ter a plena consciência de que se você vai estudar 1 hora por dia, não é só por um mês, você precisa fazer isso por muito tempo. Então, se você virar para mim e falar, não, Teixeira, eu consigo estudar 1 hora por dia e eu me garanto nisso, eu vou fazer isso por 6 meses, por um ano. Então, tá bom. Mas se você não tem tanta certeza assim, se você é do tipo que desiste, todos nós somos, a gente desiste, a gente procrastina, a gente esquece os nossos objetivos. Então, se atente quanto a isso. Seus objetivos é o que vão estipular o seu tempo de estudo, aonde você quer chegar, o que você quer fazer com o teu inglês. Porque se é só fazer inglês por fazer, desculpa, você tá aqui hoje, mas daqui um mês eu tenho certeza que você não vai estar mais. Então, se alinha, se apruma. Combinado? Nos vemos na próxima. Bye, bye!